Olá, eu sou o pastor Raul Nazaré, mas antes de começarmos este vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, curta, ative o sininho e compartilhe a palavra de Deus. Agora eu quero te perguntar, aonde estão as tuas raízes? Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Querido, aqui nós temos uma analogia feita de uma árvore que tem as suas raízes em direção ao ribeiro, profundas em direção ao ribeiro. É claro que aqui o profeta Jeremias ele falava sobre mim e sobre você. Onde estão as nossas raízes? Essa é uma pergunta que você deve se fazer. Quer um exemplo disso? Eu vou te exemplificar com um testemunho de vida, um testemunho meu. Quando eu tenho um filho, João Marcelo, quando ele nasceu, o João ele era muito bonzinho, muito tranquilo. E ele só dormia. Ele era uma criança abençoada, tranquila. E acordava pouco durante a noite. E ele durante o dia dormia muito. Então durante meses ele foi assim. E por essa tranquilidade dele, ele não era uma criança que tinha que a gente pegar ele do berço. Nós não tínhamos que fazer muito esforço pegar ele para que ele pudesse ir se ajeitando e começando a criar sua força, a sua resistência diante dos chacoalhões, diante das caminhadas conosco. Então ele ficou um pouquinho atrasado para andar. E então nós levamos ele em uma médica que falou que talvez ele poderia ter que fazer um exame onde ele seria sedado. E ele estava com a suspeita de uma enfermidade. E nós sabíamos que isso era fora da nossa imaginação. Nós não imaginávamos que isso poderia acontecer. E quando o médico disse isso, imediatamente no meu coração foi colocada uma fé inexplicável, uma fé inabalável. E eu falei para minha esposa, não, eu quero uma segunda opinião. E levamos numa segunda médica, a segunda médica falou a mesma coisa. Não, porque nós vamos precisar fazer um exame, vamos ter que sedar seu filho, porque existe a suspeita. E aquilo não entrava na minha cabeça. Eu sou um profissional da área da saúde, eu não sou teimoso, eu acredito nos médicos. Mas aquela fé, as minhas raízes, elas estavam profundamente em direção ao ribeiro. O meu ribeiro, que é Jesus Cristo. E eu tinha convicção que o Senhor me deu o meu filho e o meu filho era perfeito. Portanto, eu fiz uma prova com Deus. Levamos numa terceira médica. E antes de chegar na terceira médica, nós oramos e falamos o que essa médica falar. Enquanto eu orava, o Senhor foi colocando as palavras na minha boca. Eu falei, Senhor, o que essa médica falar será a verdade, será o veredito. Se ela mandar fazermos os exames, nós faremos. Se não, nós não faremos. E quando entramos, ela avaliou o nosso filho e ela falou, olha, ela sugeriu de fazermos os exames, e eu sentado um pouquinho mais para trás da minha esposa, quieto, e ela pegou e fez essa sugestão, mas enquanto ela preenchia os pedidos de exame, ela parou de escrever, olhou para mim e falou, pai, você não vai fazer nenhum exame no seu filho. Rasgou o papel e falou, seu filho é perfeito. E eu confesso que dentro do meu coração houve uma alegria, uma explosão de alegria. E voltamos para casa. Meu filho teve que fazer algumas sessões de fisioterapia. E logo estava correndo, andando, pulando, dando cambalhota no chão como qualquer criança peralta. E eu glorifiquei muito ao Senhor, porque Ele honrou a fé inabalável que Ele mesmo colocou no meu coração. Porque as minhas raízes estavam enfincadas na palavra de Deus. As minhas raízes estavam enfincadas no ribeiro, que é Jesus Cristo. Então,
nessa época de seca da minha vida, porque aquilo era algo que me assustava muito, a única coisa que me sustentou foram os nutrientes de fé vindo do ribeiro eterno Jesus Cristo. E é isso que eu quero pedir para que você busque nesse vídeo, que você possa buscar uma fé inabalável no Senhor, uma fé e uma convicção que o Senhor é teu Deus e Ele vai te livrar. E em nome de Jesus Cristo, diante de qualquer problema, de qualquer vento que possa derrubar a árvore da tua confiança, a árvore que te deixa em paz, eu quero te apresentar, se você caso não conheça, dita na Bíblia, no livro de Apocalipse, a raiz de Davi. Sabe quem é a raiz de Davi? Jesus Cristo. É este que vai te sustentar. Essa é a raiz que você tem que se apegar. Conheça a raiz de Davi, de verdade, com intimidade. E Ele vai transformar os teus dias sombrios em dias de luz e alegria. Deus te abençoe.